Estamos lendo o livro Lar Adventista. Estamos agora no capítulo 56, falando sobre divórcio. Claro, nós mencionamos ontem que você não precisa se divorciar. Hoje, nós veremos sobre conceitos errôneos sobre o casamento. Ter um conceito errado do casamento pode gerar o divórcio. Portanto, tenha a convicção e a certeza de que os princípios contidos na palavra de Deus são vividos por você, pelo seu cônjuge, pela sua família. Acompanhe a leitura do livro Lar Adventista. Vejamos que conceitos errados sobre o casamento são esses. Entre os judeus, no tempo de Cristo, e até mesmo antes de Cristo Jesus, do Antigo Testamento, até o tempo de Jesus Cristo, dos apóstolos, era permitido ao homem repudiar, separar-se da sua mulher pelos mais triviais ofensas. Qualquer coisinha que a mulher fizesse, vamos separar. E a mulher se achava então em liberdade de casar uma outra vez. Não interessava qual era o motivo. Queimou o arroz, vamos separar. Ela chegou tarde em casa por causa do trabalho, vamos separar. Não interessava o motivo que fosse. Cortou o cabelo e eu não gostei do corte de cabelo, vamos separar. Eram coisas absurdas. Os motivos pelos quais os judeus se separavam da esposa. E ela então tinha permissão para ter um novo casamento. Conceito completamente errado sobre o princípio da palavra de Deus contido na Bíblia. Esse costume de se separar por qualquer motivo levava a grande infelicidade e pecado. Porque não é por qualquer motivo que a gente pode se separar. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7, Jesus declarou plenamente que não podia haver dissolução do laço matrimonial, do casamento, a não ser por infidelidade do voto conjugal. Adultério é o único motivo pelo qual alguém pode se separar. E ainda assim, Jesus diz que há o perdão. Qualquer, disse ele, que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 32. Veja que Jesus aqui, ele deixa claro que separar por qualquer motivo traz infelicidade e pecado. Qual é o pecado? Do adultério. Quando posteriormente os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação. Ele disse, olha, no princípio Deus fez homem e mulher, citando Gênesis. Jesus ainda citou assim, Moisés, disse Jesus, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Evangelho de Mateus, capítulo 19, o verso 8. Ele, Jesus, chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou que tudo era muito bom. Gênesis 1, verso 31. Então, tiveram origem o casamento e o sábado.
instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Deus instituiu tanto o casamento quanto o sábado lá no Jardim do Éden para benefício do ser humano, do homem e da mulher. Então, ao unir o Criador às mãos do santo par em matrimônio, do homem e da mulher, dizendo: um homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, verso 24. Observe que Deus fez o primeiro casamento de Adão e Eva. Deus uniu. E aí você já deve ter ouvido, né? Aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Ele enunciou a lei do matrimônio para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. E você é um filho de Adão. Eu sou um filho de Adão. Minha esposa é uma filha de Adão. Todos nós somos filhos e filhas de Adão. Nós acreditamos na criação, não viemos de uma explosão, do acaso. Não, fomos planejados e criados por Deus desde o Éden. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. Portanto, eu quero lhe sugerir uma leitura aqui da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 20. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 12 a 20, Paulo, nessa carta, está falando sobre a sensualidade. Ele condena a sensualidade. Nós fomos comprados por um alto preço de Jesus Cristo, então a gente deve glorificar a Deus no nosso corpo. Leia com a sua família 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 a 20. Continuando a leitura do livro Lar Adventista, Jesus veio ao nosso mundo, o Filho de Deus, para retificar erros, corrigir os erros e restaurar a imagem moral de Deus no homem. Sentimentos errôneos a respeito do casamento haviam se estabelecido na mente dos mestres de Israel. Veja que separar por qualquer motivo era um erro. E Jesus mostrou isso. Nós mencionamos aqui na leitura do livro Lar Adventista algumas passagens bíblicas citando o que Jesus falou a respeito desse erro de separar por qualquer motivo. Eles, os mestres de Israel, estavam tornando de nenhum efeito a sagrada instituição do casamento, o princípio que Jesus apontou. O homem estava se tornando tão endurecido pela mais trivial desculpa, ele podia separar-se de sua esposa. Ou, se preferisse, podia separá-la dos filhos e mandá-la embora. Isso foi considerado um grande mal, é um gravíssimo erro. E não raro era acompanhado de mais terrível sofrimento para a pessoa que era repudiada, para a esposa, desculpem. Cristo veio corrigir esses males. Não é para se separar. E o seu primeiro milagre, o primeiro milagre de Jesus, sabe onde foi realizado? Foi realizado por ocasião de um casamento. Evangelho de João, capítulo 2, você vai encontrar ali. Assim, anunciou ele, Jesus Cristo, ao mundo que o casamento, quando puro e enobrecido, é uma sagrada instituição. Foi Deus quem uniu. Não separe você. Cante com a sua família do Novenário Adventista
o hino número 337, cujo nome é Amor nos faz contentes. O amor nos dá poder para a lei cumprirmos e não para transgredirmos. E a lei diz: não adulterarás. Cante assim com a sua família. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pelas instruções contidas no livro Lar Adventista. Conselhos para nós. E obrigado, Senhor, pelo meu casamento e de tantos outros que acompanham a leitura e os comentários deste livro. Que eles possam ler a Tua palavra, encontrar nela os princípios que regem a nossa vida e, consequentemente, louvar Teu nome, cantando os hinos sugeridos para que Tu continues sendo exaltado e seja aquele que mantém o nosso casamento por toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro, O Lar Adventista. Se inscreva no canal, compartilhe e sejamos a força da nação.